Olá! Agora nós faremos o cálculo da área de uma região limitada por um triângulo, tá? Por exemplo, se eu quero calcular a área de um triângulo, qual é a fórmula que nós vamos usar? Existe uma fórmula pronta, uma receita, um bolo. Um bolo não existe uma receita pronta, só seguir os ingredientes, a gente consegue fazer o bolo. Para calcular a área das regiões planas, tá? Nós temos também fórmulas prontas. Então é só o aluno saber qual fórmula ele vai utilizar para cada figura. Agora, por exemplo, nós temos um triângulo. Se eu quero calcular a área de um triângulo, qual é a fórmula? Eu vou multiplicar o B, que ele chama de base, vezes a altura do triângulo, que ele chama de A. Então você multiplica medida da base vezes a medida da altura e divide por 2. Fácil, ok? Vamos a um exemplo então, para você entender melhor. Qual é a área de um triângulo de base 15 centímetros? Ó. A base é isso aqui, ó. A base do triângulo é isso aqui, ó. Base 15 centímetros e a altura, ó, é esse segmento de reta aqui, ó. Altura de 10 centímetros, tá? Qual é a área? Então, se a minha região é triangular, a área vai ser igual a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. A área vai ser igual a medida da base, que é o quem? 15, vezes a medida da altura, que é 10. Não posso esquecer de dividir por 2. A área vai ser igual, ó. 15 vezes 10 dá o quê? Ó? 15 tem que saber fazer o cálculo. 15 vezes 10 dá 150. Dividido por 2. A área é igual a 150 dividido por 2. Pensa no dinheiro. R$150 dividido para duas pessoas. Dá o quê? Dá 75. Tá? Só que aqui a área, a unidade é centímetro. Então vai ser centímetro quadrado. Ok, turma? Vamos a mais um vídeo aqui então, ó. Mais um vídeo não, mais um exemplo, uma outra figura. A área de uma região limitada por um losango, ó. Agora minha região é losango. O losango tem alguns elementos, tá? Não vou falar todos, vou chamar a atenção de 2 elementos, que é a diagonal menor, ó. É esse segmento que une 2 vértices, tá? E essa diagonal que eles chamam de diagonal maior, tá? Então aqui, ó, eles chamam D maiúsculo, que é um Dzão, e D minúsculo, que a gente chama de Dzinho, tá? Então, para eu calcular a área de uma região limitada por um losango, basta eu conhecer o quê? As medidas das diagonais, a menor e a medida da diagonal maior, tá? Aí eu consigo fazer o cálculo da área, tá certo? Calcular a área de um losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Aí um exemplo aqui, ó. Calcule a área de um losango de diagonal maior 8 e diagonal menor 4, tá? Diagonal maior mede 8 centímetros e a diagonal menor mede 4. Se eu tenho o tamanho das duas diagonais, eu consigo fazer o cálculo da área, tá bom? Então, região é um losango, qual é a fórmula? Área é igual a Dzão vezes Dzinho dividido por 2, ó. Área é igual. Medida de Dzão. Dzão é diagonal maior, 8. Vezes a medida de Dzinho, que é diagonal menor, que é 4. Tá? Vamos dividir por 2. Área é igual. 8 vezes 4 dá 32, dividido por 2, que é a nossa área, ó. 32 dividido por 2 dá o quê? 16, não é centímetro? Então vai ser centímetro quadrado. É assim que faz o cálculo de uma região representada por um losango, usando essa fórmula aqui, região triangular, usando essa fórmula aqui, ok?